Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos iniciando essa videoaula falando sobre a crise do regime monárquico aqui no Brasil, tudo bem? Bora lá então falar sobre algumas transformações econômicas e sociais e políticas que ocorreram no Brasil durante o século XIX e que foram aí, as causas da derrubada do governo de Dom Pedro II, tá bom? E assim a proclamação da República. Primeiramente, a gente tem que observar que já estava havendo uma mudança do eixo econômico, que era da região Nordeste, que produziu açúcar. Quando o açúcar entrou em decadência aqui no Brasil, após a expulsão dos holandeses, a gente viu que a região nordestina, ela ficou, vamos dizer assim, ela não era mais a menina dos olhos, para o governo português. Até porque já não se produzia mais tanto e tinha uma concorrência, muito grande, que no caso era dos próprios holandeses. Mais passado, alguns anos, aí a gente pode citar que vai acabar sendo implantada aqui, no Brasil, a economia cafeeira. Só que quem vai se beneficiar bastante com isso daí vai ser a região do Sudeste. Principalmente a gente pega a região Rio de Janeiro, São Paulo, Eles vão acabar tendo maior destaque. Não é à toa, que vai ter essa mudança do eixo econômico. Mas temos que observar que na região Nordeste, os impostos, mesmo com essa diminuição de renda, por conta da produção de açúcar, não vai haver. Vai ser ao contrário, cada vez mais impostos, vão se aumentando e isso vai acabar gerando algumas revoltas aí, que eu já até citei para vocês em outros vídeos anteriores. Uma das causas aí também que vai fazer com que Dom Pedro II ele perca, vamos dizer assim, bastante apoiador, do governo monárquico, vai ser que o Brasil ele vai fazer uma, vamos dizer assim, uma substituição gradual, da escravidão para, nesse caso, do trabalho imigrante, do trabalho assalariado. Vai ser, por conta desses donos de fazenda que vão acabar patrocinando aí, a vinda desses imigrantes para trabalhar nessas fazendas de café. Até porque eles estavam observando, que o governo de Dom Pedro, ele já estava fazendo de uma forma lenta, mas gradual, vamos dizer assim, leis que estavam abolindo aos poucos a escravidão. E eu até coloquei aqui para vocês, entre algumas essas leis, que no caso ocorreu a de 1871, que ela foi bem significativa, que vai ser a lei do ventre livre, que qualquer escravo nascido, ou melhor, filho de escravo nascido naquele ano, ele estaria livre. Então imagine, o quanto vamos dizer assim, mão de obra, esses fazendeiros eles já não estão perdendo aí a partir de 1871. No ano de 1885, vai ser assinada a Lei do Sexagenário, que dizia que escravos com mais de 65 anos eles deveriam ser libertados. Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é que um escravo para chegar aos 65 anos de idade, olha, era um milagre muito grande. Mas aqueles que conseguiram chegar, conseguiram, a tão, vamos dizer assim, aclamada, liberdade, aí até a sua carta de alforria. E isso também vai trazer insatisfação mais ainda, porque, esses fazendeiros, eles estão observando que logo mais vai ser assinada, uma lei para abolir toda essa escravidão, até porque a Inglaterra ela está pressionando muito o governo brasileiro. E isso ocorre 3 anos depois, da lei de sexagenário, em que a princesa Isabel ela vai acabar assinando a Lei Áurea. A Lei Áurea, gente, ela foi assinada no dia 13 de maio, que por coincidência é o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Vocês vão ter que confiar na minha palavra, hein? Então, por esse motivo, o Dom Pedro, ele vai acabar perdendo muitos apoiadores, porque, essas leis não vão beneficiar esses grandes fazendeiros. E muitos vamos dizer assim, ser pego de surpresa, porque quando houve a Lei Áurea, e teve essa libertação dos escravos, muitos não estavam nem preparados com mão de obra dos imigrantes, E nesse processo aí, muitos acabaram perdendo até a sua colheita no pé, Então imagine aí o prejuízo para esses fazendeiros. Vai ser nesse processo também que a gente vai começar a observar, que nem eu já tinha dito para vocês no vídeo anterior, que por causa do café vai ocorrer uma urbanização,
vai ser o momento em que o Brasil ele vai começar a andar de uma forma, vamos dizer assim, querendo mais se industrializar, né? Vai ter uma camada urbana mais preocupada com esse tipo de avanço. Só que o governo de Dom Pedro II, ele tinha aquela mentalidade o quê? Que o Brasil era um país agrário e que deveria focar nisso daí. E grande parte desses fazendeiros, eles já estavam fazendo o quê? Investindo em estradas de ferros, em portos, né? Tentando trazer mais essa vida, vamos dizer assim, tecnológica para o seu dia a dia. Uma outra coisa também que vai enfraquecer muito o governo de Dom Pedro II vai ser a briga dele com a Igreja Católica, né? O que vai ocorrer? O Papa, ele vai mandar, né, tipo, um decreto aqui para as igrejas do Brasil, e ele vai falar assim o seguinte, que os maçons, eles deveriam ser expulsos, né, dos cargos clérigos, que eles não poderiam mais participar, vamos dizer assim, da vida religiosa, né, e que eles, vamos dizer assim, é como se eles fossem excomungados da igreja. E Dom Pedro II, até por ele ser um grão-mestre, ser maçom, ele se sentiu muito ofendido disso daí. Teve dois bispos que acabaram se destacando, foi o bispo de Olinda e o bispo de Belém, que eles vão até ser presos, né? Vão ser presos por ordem de Dom Pedro II, porque eles acabaram cumprindo esse ato papal aí e grande parte, né? Vamos dizer aí, prejudicando essa ala maçônica. Lembrando, gente, que tem muita pessoa que acha que maçonaria é uma religião, mas eles não são, né? Maçonaria não é uma religião. Tem muito maçom que é católico, que é evangélico, que pode frequentar qualquer outro tipo de religião aí, tá? Dom Pedro, ele acaba voltando, né, do seu decreto, e ele liberta esses dois bispos. Mas a briga com a Igreja Católica já estava aí feita, né, e não tinha mais o que se fazer, tá bom? Outra coisa também que vai acabar ocorrendo vai ser uma coisinha chamada questão militar. Dom Pedro II, ele estava vendo que os militares, eles ficavam fazendo muitas reclamações, principalmente através da imprensa. E ele estava ficando, vamos dizer assim, de fato, meio que imoralizado, né? E perdendo essa frente aí, né? E por esse motivo ele vai acabar fazendo essa proibição. E esses militares é que vão ser os responsáveis, né, por se articular e acabar dando golpe aí perante Dom Pedro II. Até também após a Guerra do Paraguai, né, Dom Pedro II tinha prometido tanta coisa, né, para os militares e nada foi se cumprido. Eu peguei uma charge aqui para vocês, tá, que eu achei bem interessante, falando um pouco sobre esse assunto que eu já abordei até esse momento. Temos aqui, né, algo bem contextualizado. Você vê que tem aqui duas costureiras e tem uma perguntando assim: 13 de maio? O que é isso? Só para vocês terem uma ideia, tem muita gente que nem sabe, né, a importância dessa data 13 de maio, que seria, né, o dia da Lei Áurea, né, a lei da abolição da escravatura. Por que muitas pessoas não se tocam nessa data? Isso vai ser algo até que o governo brasileiro vai tentar esconder aos poucos, né, essa imagem que o Brasil foi um dos últimos, vamos dizer aí, países a dar libertação para os seus escravos. E também é uma forma de tentar esconder, né, todo aquele sofrimento, aquela vergonha, né, que os livros de história eles não deixam a gente esquecer. Então, por esse motivo, né, o 13 de maio, ele é tão importante aí. Claro que essa data, que até então era comemorada, ela foi substituída, né, o Dia da Consciência Negra. Então, né, o que antes era comemorada a abolição, hoje a gente, né, comemora essa conscientização. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês é que esses escravos eles foram abolidos, mas em nenhum momento eles tiveram, vamos dizer assim, direitos garantidos, né, pela Constituição. Eles simplesmente foram largados, né, à sua própria sorte. Aqui eu peguei essa outra charge aqui para vocês, dá para observar que tem aqui o nome de uma província, que hoje a gente conhece como um estado, que seria Ceará. Por que eu peguei essa imagem? Porque dois estados já tinham abolido a abolição da escravatura, né? Já tinham abolido o serviço escravo antes mesmo da Lei Áurea. Nesse caso seria o Ceará e o Amazonas. Então esses foram os dois primeiros estados brasileiros
a fazer a abolição. A outra charge que eu peguei aqui para vocês, né, é fazendo um reflexo da questão religiosa e militar que eu acabei de citar. A gente consegue observar aqui que tem, né, um clérigo dando uma palmatória, né, aqui em Dom Pedro II, por ele ter feito o ato de ter prendido, né, os dois bispos, né, de Belém e de Olinda, e que depois ele acaba se arrependendo aí. E tem aqui a outra, né, imagem que acaba fazendo essa junção aí desses dois assuntos, que você vê Dom Pedro II aqui totalmente desesperado, e aqui ele tá falando a seguinte frase: o governo vai cair, já briguei com os fazendeiros. Você lembra lá do processo gradual, né, da libertação da escravatura? Pois então, e com a igreja, que nesse caso foi a questão religiosa. E agora, né, ele também brigou com os militares. Você vê que tem um militar aqui falando quem mandou criar questões militares. Então a gente consegue observar que Dom Pedro, ele tá, né, de todos os lados aí sendo cercado. Também não posso esquecer de citar para vocês essa questão sucessória. Muitas pessoas se preocupavam que quando Dom Pedro II ele viesse a falecer, quem assumiria, né, a coroa seria sua filha, a princesa Isabel, aquela que assinou a Lei Áurea. Só que tinha um pequeno probleminha aí no meio do caminho, porque ela era casada com o Conde de, um francês. E esse cara, ele não era muito bem visto pela população brasileira. A população brasileira tinha um ranço dele, né? Não gostava dele, achava ele muito pomposo. E a população, ela sabia que se Dom Pedro morresse, quem iria governar não seria a princesa Isabel, mas sim seria o Conde de, né? Então, seria até um dos motivos aí da República ter tido mais adeptos. E por último, e não menos importante, né, não podemos esquecer dos republicanos do dia 14 de maio. Por quê? Grande parte desses fazendeiros, que até então eram apoiadores do governo de Dom Pedro II, eles acreditavam que quando tivesse a Lei Áurea, que eles iam receber uma, né, baita indenização. E não foi nada disso. Simplesmente libertaram esses escravos e esses fazendeiros não viram foi a cor do dinheiro. Então, muitos acabaram sendo chamados de republicanos do dia 14 de maio, porque só apoiaram essas ideias republicanas após a assinatura da Lei Áurea, tá bom? Vamos lá. Como foi que ocorreu a proclamação da República, tá? Um pequeno grupo de militares, comandado por Benjamin Constante Botelho de Magalhães, que foi, vamos dizer assim, um grande articulador aí desse golpe. Por que a gente diz que foi golpe? Primeiramente, a proclamação da República ela foi dada por um pequeno grupo, ela ocorreu através de fofocas e mentiras dentro do próprio quartel, né? E foi proclamada assim de uma forma que a população nem sabia o que estava acontecendo, né? Só para vocês terem uma ideia, a proclamação ela não estava marcada para o dia 15 de novembro de 1889, ela estava marcada para dias posteriores. Mas como Benjamin Constant ele estava, vamos dizer assim, até com medo de Dom Pedro saber desse golpe e mandar prender aí, né, algum desses articuladores, ele vai acabar se juntando com o Marechal Teodoro da Fonseca e vai fazer essa proclamação. Tem um personagem bastante importante aí, né, que nesse caso seria Aristides Lobo, que ele vai acabar citando a seguinte frase, tá? O povo assistiu bestializado à proclamação da República, pensando que se tratava de uma parada militar. A gente consegue observar que Aristides Lobo, com essa frase, ele quis citar assim o seguinte: primeiramente, a população mal sabia o que era uma república, para início de conversa. Além disso, a população não teve participação nenhuma, né? E eles achavam que era uma parada militar, porque viram aqueles militares saindo na rua gritando viva a República, e todo mundo ficou assim, o que está acontecendo, né? A gente sabe que o povo brasileiro adora, né, saber o que está acontecendo com a vida alheia, mas às vezes não gosta de se informar, né, vamos dizer assim, de forma correta. Só quer saber ali, né, vamos dizer, de presenciar o fato, né, mas ter a causa de conhecimento nenhum. Então, vai ter até um livro chamado Os Bestializados, que fala muito sobre esse processo da proclamação aí da República, tá bom? A nossa República ela vai ser influenciada principalmente pelo pensamento positivista. O pensamento positivista,
ele tinha como maior foco fazer essa separação entre o Estado e a Igreja. E ele também acreditava nessa questão que a ciência era o que estava, vamos dizer assim, acima, né, de qualquer coisa. Então, eles também acreditavam muito no governo que deveria, né, ter um cientista. Aqui no Brasil, a gente tem essa mania de modificar tudo, né? Quem é que seriam os responsáveis por fazer esse governo fluir aí na República? Seria um cientista? Não, seria um militar. Foram eles que proclamaram, eram eles que deveriam governar, tá? Logo quando esses militares, né, na figura aí do presidente provisório, né, Marechal Deodoro da Fonseca, ele, junto com esses militares, vai acabar criando, vamos dizer aí, as primeiras medidas, né, desse pensamento positivista. O primeiro era fazer a secularização dos cemitérios. O que era essa secularização? Todos os registros, né, do cemitério deixam de ser de caráter religioso e passam, né, para a mão de caráter civil. Também temos aqui, né, a criação do registro civil. Então, casamento, nascimento, óbito, nada mais disso a igreja controla. Quem vai controlar isso daí vai ser o Estado, tá? E outra coisa também que eles vão acabar retirando é o ensino religioso, tá bom? No caso aí do ensino regular. Isso daí vai variar muito, porque durante todo o período da República vai ter momento em que vocês vai ter vamos dizer assim, essa junção entre entre o ensino laico, né, que é o que a gente aprende, português, matemática, história, geografia, entre outras matérias aí, mas, né, nesse caso, em alguns períodos, volta novamente esse ensino religioso. Eu lembro que quando eu estudava, né, no ensino fundamental 2, a gente tinha uma matéria, né, de ensino religioso, sim. Então, isso daí vai ser algo que vai ser retirado, mas ao longo, né, da República acaba se retomando aí novamente, tá? A gente vai dizer que a bandeira do Brasil, ela vai ter, né, vamos dizer assim, aquelas duas palavrinhas, né, ordem e progresso. Essas duas palavras, elas vêm, né, vamos dizer aí, do slogan, podemos dizer assim, do positivismo. O slogan, vamos dizer assim, né, o que eles pregavam muito era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? E por que colocaram a ordem e o progresso na nossa bandeira? Porque eles acreditavam assim o seguinte, que o Brasil vivendo em ordem, ele vai alcançar o quê? O progresso. Claro, né, que estamos aí, né, ao longo desse ano letivo, eu estarei falando para vocês sobre a República Brasileira, e aí a gente vai ver se de fato, né, ocorreu ordem e se de fato ocorreu, né, o progresso. Uma coisa que eu não posso deixar de esquecer, de falar para vocês, nesse caso, houve a proclamação da República, mas praticamente não se mudou nada, né? Quem era rico continua rico, quem era pobre continua pobre. O Brasil, economicamente, ainda vai se basear na economia cafeeira, tá? O Estado, ele ainda vai continuar sendo centralizado, só que antes, que era na mão do imperador, agora passa para a mão do presidente, tá bom? E uma coisa que a gente consegue observar, né, que tanto esses negros aí recém-libertos, eles não vão ter qualquer tipo, vamos dizer assim, de participação na vida política e principalmente aí, né, tendo um governo representativo que possa melhorar as suas condições de vida, tá? Eu coloquei aqui para vocês duas bandeiras, né? Essa primeira imagem é a bandeira do Brasil, que durou apenas 4 dias. Ela durou entre o dia 15 de novembro de 1889 e foi até o dia 19 de novembro de 1889. A gente consegue observar que a nossa primeira bandeira republicana, ela foi uma cópia descarada da bandeira dos Estados Unidos, né? Eu fico muito feliz, foi que os brasileiros tiveram vergonha na cara e 4 dias depois criaram, né, a nossa bandeira nacional.
Claro, se vocês observarem, a bandeira do Império, ela se parece muito com a nossa antiga bandeira imperial, né? Que tinha as cores verde e amarelo, né? E só foi substituído praticamente essa parte aqui mais central. O significado aqui da nossa bandeira, temos duas versões, né? A mais popular diz que o verde representa nossas matas, né? O amarelo representa as nossas riquezas. O azul aqui significa, né, os nossos rios. E temos aqui, né, essas estrelas falam que seria a noite do dia 15 de novembro, né, de 1889, vista do céu do Rio de Janeiro. E temos aqui, né, vamos dizer, o lema positivista, que é a ordem e progresso. Temos uma segunda versão que falasse o seguinte, que a cor verde representa a casa, né, de Bragança, que seria de Dom Pedro I, que é o que está originalmente, né, na nossa bandeira imperial. Continua aqui de amarelo, representando a casa de Habsburgo, né, que seria da esposa de Dom Pedro I, a Dona Leopoldina, né. Temos aqui, novamente, o céu estrelado da noite do dia 15 de novembro e temos aqui, né, o lema positivista, ordem e progresso, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, tá? Eu estarei respondendo. Nas nossas próximas videoaulas, a gente estaremos abordando, né, sobre a República do Brasil, tá bom? Beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.